Lucas, capítulo 16, versículo 8 e 9 dizem assim: E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Estamos continuando a nossa série sobre histórias e parábolas, e nós vamos continuar na sequência o que nós começamos a ver na semana passada, que foi a história do mordomo injusto. Então, o trecho que nós lemos, ele vem logo depois da história, e de um certo modo faz parte da história, mas nós vamos focar então, esta noite, como eu havia já anunciado, não tanto na história em si do mordomo injusto, mas do elogio. Tem aqui um elogio. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo. Então, o senhor, o mestre, o patrão desse mordomo, ele o louvou, ele o elogiou. E fica uma coisa meio estranha, porque é importante a gente entender que o que está acontecendo aqui, para que a gente não ache que Deus está aprovando, Deus está dando o aval dele à desonestidade ou injustiça. O mordomo injusto foi louvado. Então, é isso mesmo que Deus está dizendo. E para fazer isso, como tudo na Bíblia, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é autoexplicativa. Ela mesmo se explica. E se você aprender, não é nada difícil, mas se você aprender a buscar as respostas dentro da palavra de Deus, e geralmente as respostas estão dentro do texto, é só a gente ler com cuidado. Ler com cuidado, e não só ler superficialmente, mas ler realmente ver o que está dizendo. Muitas vezes você volta 1 ou 2 ou 3 versículos e lê 1 ou 2 ou 3 versículos depois. Tá? Isso vai dar um grande escopo, vai dar um grande ajuda no contexto, para entender. Ao ler a palavra de Deus, contexto é rei. Você pegar um texto fora do seu contexto, é um pretexto para falsa doutrina. Tá? Você pode pegar um versículo, ou a parte de um versículo, e se você não colocar ela dentro do contexto, ela pode significar um monte de coisas que realmente não é o que Deus queria. Então, mas 99% das ocasiões, a Bíblia ela é autoexplicativa e ela é relativamente fácil de ser entendida. Existem algumas coisas que não são, e inclusive o apóstolo Pedro faz referência a isso, lá em 2 Pedro capítulo 10, 2 Pedro capítulo 3, no versículo 16, quando Pedro falando, ele faz referência a algumas coisas que Paulo trata. Diz assim o versículo 16 de 2 Pedro 3. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Veja bem. Então, existem pontos difíceis de entender. É o que Pedro está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Não quer dizer que toda a Bíblia é assim, mas existem alguns pontos que são difíceis de entender. Mas continua. Há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele fala aqui que pessoas indoutas e pessoas inconstantes. O que é uma pessoa indouta? Uma pessoa indouta é alguém que não tem doutrina, não tem ensino. E aí que está o problema. Ela lê uma parte da Bíblia, mas ela não conhece o resto. Então ela pega um versículo, ou um ponto, sem conhecer o resto. Aqui fala por não conhecerem, são indoutos, isso faz muita confusão. Por exemplo, quem aqui já ouviu falar que crente não pode comer porco? Alguém já ouviu falar essa bobagem? Pois é. Por que bobagem? Porque lugar nenhum fala que o crente não pode comer porco. Fala que o judeu não pode comer porco. Mas está na Bíblia, não pode comer porco. Sim, mas qual o contexto? O contexto da lei de Moisés, que é para os judeus. Simples, resolvido. Tá? O crente tem que guardar um sábado. Outra bobagem. Por quê? É para o judeu guardar o sábado. Tem algum judeu aqui? Não. Ou você é gentil ou você é judeu. Se você for judeu, guarda o sábado. Se você não for judeu, você não precisa guardar o sábado. Mas a Bíblia fala.
indouto, vai estudar, vai aprender, vai ler a Bíblia. Tá? Só porque está dizendo, a Bíblia fala também, Paulo escreve, quem não trabalhar, não coma. Gabi, você trabalha? Comeu hoje? Pecou. Pecou. Nicolas, você trabalha? Comeu hoje? Outro pecador. Micael, você trabalha? Comeu hoje? Comeu hoje. Comeu hoje por 3 dias, mas comeu. Também está em pecado. É isso que a Bíblia quer dizer, que não trabalhar não coma. Ana não vai escapar. Trabalhou? Comeu? Está em pecado. E assim vai. Sofia, trabalhou? Comeu? Outra pecadora, terrível. Então entenda, gente. Você tem que ver o contexto, o que a Bíblia está dizendo. Então aqui fala que tem pontos difíceis de entender, que os indoutos, ou seja, quem não conhece, faz o quê? Torcem, distorcem, deturpam. Por quê? Porque eles não conhecem a Bíblia como um todo. Então é um texto fora do contexto. Tá? Os indoutos e os inconstantes. Os inconstantes são aqueles que pensam uma coisa num dia, amanhã pensa outra. Por quê? Não está alicerçado na doutrina de Deus. Não resolveu essas questões. Por exemplo, salvação não se perde. Tem um monte de gente que se chama crente por aí, dizendo que, porque eu era crente, mas aí me afastei de Deus, agora eu tenho que ser salvo. Sabe o que é isso? É inconstante. Pessoas inconstantes, pessoas indoutas, que torcem as partes que são mais difíceis da Bíblia e até as partes que não são tão difíceis assim. Tá? Mas a verdade é essa. E não só as partes difíceis, porque fala, e igualmente outras escrituras. Então eles torcem não só as partes difíceis, que Pedro se refere aqui, mas as outras escrituras que não são tão difíceis assim, acabam sendo torcidas por falta de doutrina, por falta de alicerce, como Paulo fala. São pessoas que são levadas por qualquer doutrina, qualquer onda de doutrina, qualquer vento de doutrina. Por quê? Não são estáveis, não são aquela rocha, não são constantes, não tem raiz, não tem alicerce. Tá? Acho que é importante a gente ler a Bíblia, estudar a Bíblia, vir para os cultos, vir para os estudos, estudar, ouvir, aprender. Senão, vamos ficar indoutos e inconstantes. Mas, enfim, voltando aqui para o estudo, então, estaria Deus, então, louvando o erro? Estaria Deus dando um aval, elogiando o injusto mordomo? Só o nome diz tudo, o injusto mordomo. Eu creio que não é bem isso. Então, vamos separar hoje, para a gente entender o que está acontecendo, em 2 partes. Tá? A primeira parte vai ser o elogio vazio. Na realidade, é justamente isso, é um elogio vazio que o mordomo injusto recebeu, no versículo 8, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Ele agiu prudentemente, ele foi injusto e agiu com prudência e sabedoria. Vamos ver. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Este versículo aqui, que aparentemente é meio enigmático e obscuro, não está dando um aval da parte de Deus para a injustiça deste mordomo. Tá? Isso não agradou Deus, não é isso que está acontecendo. Como pode alguém agradar a Deus se esse mordomo, como nós vimos na semana passada, ele era preguiçoso, orgulhoso e desonesto? Isso nós vimos sobre o mordomo injusto. Ele era injusto, preguiçoso, desonesto e orgulhoso. Como que alguém com essas características vai agradar a Deus? Não tem como. Então é importante notar que ele não agradou a Deus, mas agradou a quem? Por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração. Essa palavra geração quer dizer nessa época, nessa geração, nesse tempo. Então ele agiu prudentemente aos olhos deste mundo, aos olhos desta geração, no caso a geração dele. Então ele agiu, foi elogiado do ponto de vista mundano, do ponto de vista carnal e humano. E se você olhar em 1 Coríntios 2,13, nós temos que abordar a Bíblia, o que toda a Bíblia fala, mas usando sabedoria correta. 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aquilo que eu falei, a Bíblia explica a Bíblia. Nós temos que comparar as coisas espirituais com coisas espirituais. E usa-se então a sabedoria que o Espírito Santo traz e não a sabedoria humana. O elogio vazio que o mestre deu ao injusto mordomo foi que ele agiu prudentemente em relação aos filhos deste mundo. E segundo a geração deste mundo. Então, o senhor do mordomo o elogiou por ter sido astuto, por ter sido manhoso, por ter sido enganoso. Como esse mundo funciona. E, ademais, nós não sabemos se esse mestre dele era alguém justo, se era salvo, a gente não sabe nada. Simplesmente fala que um mestre tinha um mordomo. Esse mestre podia ser um cão em forma de gente, um capeta, um desonesto, um bandido. Ninguém sabe, não tem referência alguma. Então, ele está dando um elogio, mas um elogio vazio. É um elogio vindo de alguém, provavelmente, possivelmente do mundo, mas certamente, pelas palavras do mestre dele, era um elogio sendo dado em comparação com o mundo. Então, você agiu muito bem como o mundo age, muito esperto. Foi mais ou menos isso, você é muito esperto, você é muito manhoso, muito ardiloso, tá? É muito sabido, e não no bom sentido. Tá? Mas esse foi o elogio vazio, que foi, podemos até, talvez até tentar entender que talvez foi até um elogio com certo sarcasmo, entendeu? Uma certa ironia que ele veio falando. Afinal, o mordomo injusto lesou o mestre dele. Lembra a semana passada? Ele lesou, ele tomou prejuízo. Tá? Então a gente tem que entender isso como está escrito. Pena que o mordomo injusto não era esperto nas coisas certas, ele era só esperto nas coisas erradas. Então, o mordomo, na realidade, ele estava mais interessado nas coisas desta vida do que nas coisas vindouras. Ele estava preocupado que ele perdeu o emprego e como é que ele ia fazer. Lembra? Ele falou, mendigar eu tenho vergonha, cavar eu não posso, não quero. Tá? Então ele estava mais interessado no hoje do que no porvir, no agora, nesta vida, no que no mais tarde. E a maioria das pessoas são assim. Eles estão de olho no aqui e no agora. Não estão de olho no porvir. Eles estão pensando no aqui e agora e o resto, o resto a gente vê depois. A maioria das pessoas que habitam o planeta Terra estão mais preocupadas com a casa, com o carro, com o cachorro, com as contas, com isso, com aquilo, do que com a eternidade. Sendo que a eternidade é justamente isso, eternidade. E esta vida, por mais sofrida ou luxuosa, por mais difícil ou fácil que ela seja, ela é temporária. Ela é passageira. E não faz sentido, aí que vem a sabedoria do alto, não faz sentido a gente se preocupar e correr atrás das coisas deste mundo apenas e esquecer da eternidade. Porque a eternidade é eterna. Tá? Ninguém escapa da eternidade. Então, sendo no céu ou no inferno, a eternidade é eterna. Sendo nosso galardão bom ou ruim, é eterno. Lembrando que tudo que a gente for fazer para Deus, que vai ter um retorno eterno, tem que ser feito nessa vida. Depois que a gente ou morrer, ou ser levado no arrebatamento, são as duas formas que nós temos de entrar na eternidade, ou esse corpo físico vai morrer, ou ele será transformado e arrebatado, mas em ambos os casos, nada que a gente fizer depois vai valer, é só o que a gente faz agora, desse lado. Tá? Então nós temos que manter isso sempre em mente. O mordomo injusto foi muito sábio, mas com sabedoria humana. Nós lemos aqui, e louvou, mais uma vez, versículo 8, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, ou seja, com prudência, com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aqui também é uma lição para a gente. Porque os filhos deste mundo se preocupam mais com as coisas deste mundo do que os filhos da luz se preocupam com as coisas da luz. Aí que está a lição.
O mundo se preocupa com as coisas do mundo, o perdido se preocupa com as coisas dessa vida. Mais do que os filhos da luz se preocupam com o quê? Com o vindouro, com a eternidade. Nós deveríamos se preocupar, nós filhos da luz, deveríamos nos preocupar com as coisas da luz, da eternidade, o mesmo tanto que os filhos deste mundo, dessa geração, se preocupam com as coisas deste mundo e dessa geração. Nós devemos nos espelhar neles, não na busca do que eles buscam, mas na intensidade, com o vigor, com o afinco que eles buscam as coisas desse mundo. Deveríamos buscar com o mesmo afinco, com a mesma paixão, o mesmo zelo, as coisas da luz, da eternidade, do mundo vindouro, do Pai das luzes. Então nós temos que ter esse mesmo entusiasmo. Mas essa sabedoria humana, ela só visa este mundo. E nós temos que usar outro tipo de sabedoria, porque existem dois tipos de sabedoria. A primeira é a humana, que nós lemos aqui em Lucas 16, 8. A outra, Tiago fala no capítulo 3 e no versículo 14, onde fala assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que é do alto, que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Está vendo as duas sabedorias? A do mundo, ela é animal, diz aqui, animal, terrena e diabólica. Diabólica. Quando nós estamos usando sabedoria do mundo para lidar, para tratar, para decidir, nós estamos usando algo que é diabólico, que é terreno, que é animal. O que é o animal? É reativo, é instintivo. O animal não pensa, ele reage. O animal não raciocina. Eu sei que, dependendo do animal, tem um certo grau de raciocínio, um mais do que o outro, mas, de modo geral, o animal ele age mais por instinto. A característica do animal é instintiva. E a sabedoria que vem do alto é diferente. Ela é pura, pacífica, moderada, tratável, tem misericórdia, bons frutos, não tem parcialidade, ou seja, não é injusta. Hoje em dia a justiça é assim, né? O que é justo para mim não é justo para você. 2 pesos, 2 medidas. Sabe o que é isso? É parcialidade. A justiça do alto não tem parcialidade. Se é certo, é certo. Se é errado, é errado. Não interessa quem foi, se foi pai, se foi mãe, se foi filho, se foi filha, se foi pastor, se não foi. Não interessa. Está errado, está errado. Parcialidade, está errado, mas eu sou o pastor. Está errado do mesmo jeito, pastor. Está errado, mas é o meu filho. Está errado do mesmo jeito. Só porque é seu filho ou sua filha não quer dizer que deixou de ser certo ou errado. Isso é sabedoria diabólica, terrena, animal. Tá? Então, não queremos ser claro isso. Então, é bom notar aqui, antes da gente prosseguir, a causa e o efeito desta sabedoria do mundo, a gente vê no versículo 14, amarga inveja e sentimento contencioso. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Então note que essa sabedoria terrena, diabólica, que existe no mundo, sabedoria terrena, animal e diabólica, ela é instigada e ela provoca o quê? Sentimento contencioso e amarga inveja. Aí eu pergunto, seriam esses os motivos que levaram esse mordomo a ser um mordomo injusto? Será que ele nasceu injusto? Ele já nasceu desonesto? Ele já nasceu ardiloso? Ele já nasceu mentiroso? Não, eu creio que não. Ele talvez um dia era um mordomo justo. Eu não sei, estou conjecturando. Mas a que ponto ele se tornou injusto e o que foi que causou ele se tornar injusto? Sabe o que foi? Foi amarga inveja e um sentimento contencioso. Sentimento. Você sente, suas emoções. Quem sabe um belo dia ele estava lá, aí viu o patrão dele, falou, caramba, o patrão tem um carrão. Olha esse carrão, e o meu é um carrinho.
Amarga o quê? Inveja. Por que ele tem direito? Porque ele é o patrão, ele investiu, ele arriscou, ele arrisca. Todo mundo quer ser patrão. Gente, ser patrão, você tem que correr risco, você tem que ter capital, você tem que investir, você pode perder tudo. Todo mundo só vê o lado bom do patrão, mas tem o outro lado também. Tá? As responsabilidades. Você acha que o patrão trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5? Não, o patrão trabalha de segunda a segunda, 24 horas por dia. O tempo todo ele está trabalhando. O tempo todo a responsabilidade pela empresa dele, os funcionários dele, pagar o salário, pagar as contas, investimento, o mercado, os produtos, os serviços, é um monte de coisa, ninguém pensa nisso. Mas está lá, o mordomo, acho que é o patrão aí, vida boa, né? Sabe o que é isso? Amarga inveja. Que mais tem? Sentimento contencioso. A vontade de contencionar, de brigar. E nós não sabemos o que foi que ele aprontou, mas chegou, isso é da semana passada, mas chegou palavra ao injusto juiz. Ao injusto juiz. Chegou palavra ao mestre que o mordomo dele estava sendo injusto e havia aprontado alguma coisa, e ele falou, vamos puxar as contas aqui, porque você não tem condições de mais ser o meu mordomo. Não sabemos o que foi que ele fez. Mas sabemos como ele procedeu depois de receber aviso que ia ser demitido. Eu imagino que assim como ele agiu depois, ele estava agindo antes, de forma desonesta, de forma obscura. Será que foi amarga inveja? Sentimento contencioso? Temos que ter cuidado. Muito cuidado quando pessoas começam a querer atacar o mestre. Não, porque ele tem muito dinheiro. Ok. Ele trabalhou para isso, ele investiu para isso, ele gerou algum serviço, ele produz alguma coisa, Qual o valor dele? Não, nenhum. Ele é só, não faz nada. Eu trabalho, ele é rico porque eu trabalho. Se ele é rico e tem uma empresa, você tem um emprego também. Se não tivesse aquela empresa, você não tinha esse emprego. É mesmo, né? Pois é, gente. Vamos deixar, não estou dizendo que aqui é o caso com ninguém, mas o que gera essa sabedoria terrestre, animal e diabólica é um sentimento de inveja e contenção. É a causa e o efeito. Por isso tem tanta gente nesse mundo que está insatisfeito com a vida. Está sempre brigando. Percebendo que a gente está sempre brigando. Tem que arrumar uma briga, alguma coisa. Mas isso, aquilo, quando aquilo é isso. Tem que arrumar alguma contenção. Nunca estão satisfeitos, nunca estão contentes. Estão sempre aprontando alguma coisa. Então, essa é a primeira parte, tratando aqui do elogio vazio. Vamos para a segunda parte, que fica no versículo 9, que é o comando sábio de Jesus. O comando sábio de Jesus, versículo 9. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Bom, aqui é outro versículo um tanto obscuro talvez, possivelmente enigmático, que você entende assim, fica, calma aí, Jesus mandou eu granjear amigo com as riquezas da injustiça, então eu posso ser injusto? E pegar então essa riquezas da injustiça para eu fazer amigos no céu, é isso? Então eu posso pegar dinheiro provindo de roubos, engano, corrupção, eu posso purificá-los investindo na obra de Deus? É isso que está falando? Não, não é. Deixa eu responder logo, depois eu explico. Mas não é isso que está falando. Ah, mas está aparecendo. Pois é, a gente tem que comparar espiritual com espiritual, que nós vamos fazer agora e ver. Tá? Então, primeira coisa, note que existe uma mudança, existe uma guinada entre o versículo 8 e o versículo 9. É muito importante a gente notar, e é muito fácil a gente não notar e passar batido. Primeira coisa, no versículo 8 e 9, vamos ver quem está falando e a quem aquilo está sendo falado. Quem está falando e para quem está falando. Duas coisas muito importantes. No versículo 8, quem está falando é o Senhor, é o patrão do mordomo injusto. E ele está falando aquilo para o mordomo injusto. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo. Então é o Senhor, o patrão, o mestre, que está falando para o mordomo injusto, dizendo, muito bem, você foi muito esperto. Pronto, versículo 8.
A guinada é que no versículo 9, quem está falando é Jesus. E está falando a seus discípulos. No versículo 9. E eu, Jesus falando, e eu vos digo. A quem está dizendo isso? As pessoas que estavam ouvindo ele pregar. Ele não estava falando para o mordomo. Então, quem está falando mudou e a audiência a quem foi dirigido mudou. Então, o mordomo injusto foi elogiado pelo seu mestre, não sabemos nada dele, se ele era um bom mestre ou não, mas sabemos que Jesus, o justo, falou a seus discípulos, e eu vos digo. Tá? Então, o senhor do mordomo deu um elogio vazio, enquanto Jesus deu um conselho sábio aos seus discípulos. Mas que conselho exatamente foi esse que Jesus deu? Bom, ele quer dizer que, assim como o mordomo injusto fez amigos, lembra que ele foi para os devedores? E falou, tu deve 100, me dá 50 e a gente esquece. 80, está devendo 80? Me dá 40 e deixa como está. Note, ele não estava botando nada no bolso. Ele estava dando um desconto nas costas do patrão. O patrão ia receber 100 de um e 80 do outro. Recebeu 50 e 40. Mas ele mesmo não botou nada no bolso. Quem ganhou foi os devedores, quem perdeu foi o ex, logo para ser ex-chefe, patrão, mestre dele. Tá? Então, ele estava usando artimanhas para granjear amigos. Não foi isso que ele falou? Eu vou fazer isso para que eles me recebam depois, para eu ter entrada, eu ter favor com esses ex-devedores. Tá? Então, do mesmo modo que o mordomo injusto fez amigos nesta vida, com as riquezas desta vida, não eram nem deles, a riqueza na realidade era do patrão dele. Mas do mesmo jeito que ele granjeou e fez amigos para ele nesta vida, com as riquezas desta vida, os crentes, os discípulos, a quem Jesus está falando, os salvos, devem também fazer amigos no porvir, na eternidade, nos tabernáculos eternos, com as riquezas e recursos desta vida, desse mundo. E nós vamos ver, vou falar agora, vou só lançar, semana que vem nós vamos ver isso, sobre o tesouro verdadeiro e o tesouro falso. Mas aqui, quando ele fala os tesouros, granjear amigos com as riquezas da injustiça, não quer dizer que é para você sair, ser injusto, desonesto, fazer dinheiro. Não, não é isso. É que nós não vamos continuar para o versículo seguinte, vamos semana que vem. Mas quando ele fala que riqueza da injustiça, a gente vai ver depois que o contraste da riqueza da injustiça são as riquezas verdadeiras. Então, as riquezas da injustiça está se referindo a riquezas deste mundo, não necessariamente adquiridas de forma injusta, mas simplesmente que são riquezas deste mundo. E por que chama de riquezas da injustiça? O amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Não é de muitos, todos. Não existe mal na terra onde você não vai ver o amor por dinheiro no centro da questão. Não existe. Não existe crime, não existe corrupção, não existe ganância por poder. Não existe. No centro de tudo está o quê? Amor ao dinheiro. Por isso que é chamado de riqueza da injustiça. Então, quando Jesus fala aqui sobre granjear amigos com as riquezas da injustiça, não quer dizer que é para a gente sair ser desonesto. Não. As riquezas deste mundo. Deste mundo. Tá? Então, só para realçar, não está de modo algum incentivando ou justificando ser desonesto e aplicar os frutos ou os furtos do seu trabalho, os lucros da desonestidade na obra de Deus. Não é isso. Tá? Não é. Deus não está falando, vão, roubem, trapeiem, enganem, façam estelionato, fraude. Aí o que vocês, a riqueza da injustiça, aí você pega e granjeia amigos. Não é isso. Tá? Eu já expliquei o que é. Tá? Então devemos usar o nosso tempo, nosso tesouro, nosso talento para granjear amigos nos tabernáculos eternos. Não é uma coisa, como é que eu vou granjear um amigo? Não aqui na terra.
nos tabernáculos eternos. Primeira coisa, onde é que estão os tabernáculos eternos? No céu. Como que nós podemos ganhar amigos? Ok? Nossa igreja há anos, eu não sei quantos anos, mais de 15 anos, nós apoiamos o missionário Paris, lá nas Filipinas. Mensalmente, a igreja envia uma quantidade financeira para ajudar no ministério das Filipinas. Muito bem. Ele ganha almas para Cristo, ensina a Bíblia, transforma vidas de pessoas que você nunca viu nem sabe o nome. Aqui. Sabe aonde você vai encontrar esses seus amigos? Nos tabernáculos eternos. Pessoas que você sai para evangelizar, que você nunca mais vai ver de novo. Sábado passado, eu levei 3 almas a Cristo. A verdade é que provavelmente, não é 100%, mas provavelmente eu nunca mais vou ver essas pessoas. É uma pena. Eu queria que eles viessem para a igreja, fossem discipulados, batizados. Seria ótimo, mas a verdade é que a maioria não faz isso. Ah, então não foram salvos. Salvação é pela graça. Não é pelo que você faz depois, antes ou durante, o que seja. Mas, deixa eu perguntar assim para você. Quando você chegar no céu, você vai ter um comitê de recepção? Ou você vai ter um comitê de decepção? Você granjeou amigos com as riquezas aqui da terra? Com o seu tempo? Com o seu talento? Com o seu tesouro? Eu posso dizer, muitos anos atrás, eu já estive nas Filipinas, mas faz muito tempo. Eu era aborrecente ainda. Mas vocês aqui nunca tiveram. Eu imagino, se eu estiver errado, alguém me diga. Ninguém aqui esteve, provavelmente não vai estar nas Filipinas. Mas você pode granjear amigos dos tabernáculos celestiais. Nas Filipinas, na Irlanda. Ou em qualquer outro lugar. Ou aqui de Maceió. Investindo tempo, talento e nosso tesouro. Nosso tesouro aqui são as riquezas da injustiça, são riquezas aqui da terra. Essas riquezas da injustiça, sabe quanto você vai levar quando você for para o céu? Nada, tu não vai levar nada. Nem um chinelo que você usa, você não vai levar nada. Nadica de nadica. Vai tudo ficar. Por isso que eu falei riqueza da injustiça, porque nada vai para o céu. Então nós temos que investir. Nós temos que investir todo o seu tempo, todo o seu talento, todo o seu tesouro. Não é isso. Tem muita igreja que talvez é tentada a fazer isso, né? Você tem que investir tudo. Deus não pede tudo. Mas Ele pede que você seja justo. Pense, invista. E não é só dinheiro que eu estou falando, é tempo. Tempo. Talento, tesouro. A palavra granjear, que usa aqui, granjear para vós. Granjear significa cultivar, se esforçar, fazer. Fazer amigos. Nós podemos fazer amigos. Eu creio. Eu não posso mostrar um versículo, mas eu acredito, eu sempre falo, quando eu for pregar uma opinião, eu aviso, tá? Então, estou avisando, é uma opinião minha. Mas eu acredito, tá? Baseado em certas coisas que a gente lê na Bíblia, tá? Não posso dizer que isso é pragmático, mas eu acredito que quando a gente chegar no céu, vai ter um comitê de recepção. Eu acredito. Quem vai estar lá? Os amigos que nós granjeamos. Talvez pessoas que nós levamos a Cristo, pessoas que nós ajudamos, pessoas que nós não conhecemos, mas ajudamos algum missionário, alguém que oramos. E se for salvo, se não for salvo, não adianta, porque ninguém vai para o céu porque eu orei por ela, né? Tem que ser uma decisão pessoal. Tá? Mas nós podemos se esforçar para cultivar amigos no céu. E muitas vezes, aqui na terra, as amizades são amizades por interesse. É algo que é recíproco, né? Você é seu amigo, que é meu amigo, você me gera várias vantagens e vice-versa. Isso não é uma amizade real. Tá? Não é necessariamente pecado, mas não é uma amizade pura, onde não há interesse, onde não necessita haver reciprocidade. Tá? Mas a gente sabe essas amizades, porque quando acaba o interesse, acaba a amizade. Quando a utilidade do seu amigo vence ou de um lado ou do outro, ou de ambos, a amizade cessa de existir. Por quê? Porque nunca foi amizade real. Era uma amizade de conveniência.
Eram muitos amigos, mas quando aquilo que unia desintegra, não tem mais nada. Por quê? Porque não era uma amizade real. Amizade que tinha algum laço, algum interesse. Então, no céu, as amizades vão ser verdadeiras. E muitas vezes a gente passa aqui na terra querendo agradar e granjear amigos para amizades aqui. E não há nada de errado com isso. Não é para você e eu sair por aí para granjear inimigos também, né? Não chega a tanto. Mas muitas vezes nós somos muito conscientes de que nós devemos ter amizades. De preferência, amizades salutares e corretas, e tal e coisa. Mas a questão é que nós nos esforçamos, nós nos granjeamos amizades no trabalho, na escola, tá? na vizinhança, e etc. Mas a gente esquece de estar granjeando amizades nos tabernáculos eternos. E é isso que Jesus está falando. Do mesmo jeito que as pessoas desse mundo granjeiam amizades nesse mundo, nós devemos granjear amizades também com aquilo que nós temos nesse mundo, tempo, talento e tesouro, para ter amizades lá no céu. Então, longe de ser um endosso à injustiça, é uma crítica à injustiça. E nós devemos ser tão sábios para com o que é certo, quanto o mundo é esperto para o que é errado. Devemos ver a mesma paixão, como diz o versículo 8, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por quê? Porque os filhos deste mundo granjeiam amizades, cultivam, se esforçam, investem muitas vezes tempo e dinheiro e talento, fazendo um favor, engolindo sapo, ouvindo besteira, tendo paciência. Por quê? Para granjear, para manter a paz, para ter amizades. E nós devemos, do mesmo jeito que o mundo é esperto para as coisas erradas, nós devemos ser sábios com as coisas certas, com as coisas da luz. No mesmo teor, mesma paixão. Ou seja, os filhos da luz agem com tolice ao viver para esse mundo, ao viver para essa vida que é passageira. Investe seu tempo, seu talento, seu tesouro, tudo aqui. E perdem vista da eternidade e dos galardões celestiais. E da perdição eterna também. Tá? O que você fez, faz ou fará para granjear amigos no céu? Nós estamos preocupados com os tabernáculos eternos, em granjear amigos para termos lá. No céu, você terá um comitê de recepção ou um comitê de decepção. Mais uma vez, a Bíblia fala em Apocalipse que Jesus vai enxugar toda lágrima. No céu vai ter lágrima? Não, eu acho que vai, porque Jesus vai enxugar a lágrima. Não. Se não tivesse lágrima, não estava escrito isso, né, gente? Mas que lágrimas? É o céu. Pois é, eu acredito que sejam também lágrimas de decepção. Por que eu granjeei, me esforcei, cultivei amizades na terra, que hoje nem existem mais, e eu não granjeei amigos que me recebessem nos tabernáculos eternos? Você lembra da história da mansão celestial e a bananeira santificada? E a sua morada vai ser na grota santa, grota dos anjos, lá embaixo na grota, lá embaixo, pois é. Pois é. Junto com sua morada, vai ser seus amigos. Você vai ter amigos celestiais lá no céu? Ou vai ser só você e outro vizinho que também não granjeou amigo nenhum? Dois descontentes. Conjectura. Eu nunca estive no céu, não posso dizer, a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu sei que haverá galardões, moradas, posições, prestígios diferentes no céu. Não, você não vai ser igual para todo mundo. Isso me mostra na Bíblia. Por isso que haverá o tribunal de Cristo, para cada um receber o que fez esse corpo, o bem ou mal. Então, existem graus diferentes. Qual que vai ser? Recepção ou decepção?
Granjeamos amigos no céu ou só na terra?